Esse é canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. As questões desse vídeo abordam equação do primeiro grau, então eu vou retomar esse conceito e depois a gente vai resolver duas questões da banca VUNESP. O que são equações de primeiro grau? São aquelas equações cujo expoente da incógnita é igual a 1. Então eu estou falando de equações assim: x mais 12 igual a 16. E resolver essa equação significa achar o valor da incógnita, significa achar o valor de x. Para isso, nós vamos comparar esta equação com uma balança daquela antiga de 2 pratos, que quando está em equilíbrio, os 2 pratos ficam da mesma altura. O primeiro membro dessa equação, que é x mais 12, eu vou entender como sendo o prato da esquerda. Já o 16, eu vou entender que, o segundo membro, né? Eu vou entender que é o segundo prato da equação. Para manter o equilíbrio nessa balança, tudo que você fizer do lado esquerdo, você tem que fazer do lado direito. Se eu colocar do lado esquerdo 4, acrescentei 4 quilos, 4 pacotes, enfim, essa balança desequilibra. Para manter o equilíbrio, eu tenho que acrescentar 4 do lado de lá também. Só que se eu tirar 4 de um dos pratos, se eu tirar 4, eu tinha 4 e tirei 4, esse prato fica com 0. Mas a balança ficou desequilibrada. Para equilibrar, tira 4 do outro. Ah, mas eu queria então colocar 8 quilos de batata de um lado. Então, eu coloquei 8 quilos. Está desequilibrada. Para equilibrar, coloque 8 quilos do lado de lá também. Equilibrou de novo. Agora eu quero tirar metade. Posso? Pode. Tira metade de 8 aqui, vai ficar com 4. E tira metade de 8 aqui, que também fica com 4. Mas tudo que você fizer num prato, tem que fazer no outro. Então, voltando para a equação, tudo que você fizer no primeiro membro, você deverá fazer também no segundo membro, para manter o equilíbrio. Então, vou falar várias vezes sobre isso, retomando balança aqui, para você se lembrar que sempre que somar de um lado, tem que somar do outro. Subtraiu de um lado, subtrai do outro, ok? Bom, eu quero encontrar o valor de x. Eu tenho que x mais 12 é igual a 16. O que eu vou fazer? Eu vou escrever x mais 12, que é o que eu tenho, mas eu vou tirar 12 desse lado. Já te mostro por que eu quero tirar 12. E eu vou tirar 12 dos dois lados. Por quê? Por causa da ideia do equilíbrio. O que acontece no primeiro membro? Quanto dá isso aqui? Mais 12 com menos 12 dá 0. Então, ficou somente x. E do lado direito, 16 menos 12. Resposta, 4. Então, x é igual a 4. Bom, você reparou uma coisa? Que quando eu coloquei o menos 12 dos dois lados, ficou do lado direito 16 menos 12. E do lado esquerdo, esses dois aqui, deu 0. Eu vou fazer mais uma equação para que a gente possa comparar. Por exemplo, 2x mais 4 igual a 10. O que eu vou fazer? Tá ali na minha balança, tá equilibrado. Eu vou copiar o que eu tenho, mas eu vou tirar 4. Se eu tiro 4 de um lado, tiro 4 do outro também. O que vai acontecer aqui? Mais 4 com menos 4 vai dar 0. Vai ficar somente o 2x. E do lado direito, 10 menos 4, 6. Bom, 2x vale 6. Para descobrir o valor de 1x, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Aqui vai dar 1, então fica x. E 6 por 2, 3. O que eu quero que você observe? Que quando eu subtraio 4, aqui deu 0. E do lado de lá ficou 10 menos 4. É por isso que muitas pessoas falam, se você tem mais 4 de um lado, quando ele vai para o outro lado, ele vai como menos 4. Tá vendo isso aqui? Quando você tem mais 12 de um lado e vai para o outro, ele vai como menos 12.
Então, tem dois caminhos. Você sempre pode subtrair 12 de um lado, vou pegar uma cor que eu não usei, verde. Você sempre pode subtrair 12 de um lado e do outro, mas você também pode otimizar um pouco o seu tempo e, se você tem mais 12 de um lado e passa para o outro, você passa como menos 12. Mas se você tem menos 12 de um lado, você passa para o outro como mais 12, tá? E a mesma coisa com a divisão. Repare que aqui, ó, foi o momento em que eu tive que dividir por 2. Como eu tinha 2x e dividir por 2, isso dá 1x. E aqui apareceu um 2 na divisão. Se fosse, por exemplo, 5x igual a 20, eu ia dividir por 5 e ia dividir por 5. Só que quando você divide 5 por 5, isso dá 1. E do lado de lá fica 20 por 5. O que acontece nesse caso? Esses dois aqui, ó, vai dar 1x. E lá fica 20 divididos por 5. Por isso que muita gente diz, o 5 estava multiplicando, era 5 vezes x. Passa para o outro lado, dividindo. Isso é apenas um processo para otimizar o seu tempo. Se você achar que deve utilizar a ideia da balança, ok. Se você achar que deve passar para o outro lado trocando o sinal, ok. Só não se esqueça do sinal. Porque se você passar mais 12 de um lado, mais 12 do outro, esqueça que já vai dar errado, tá? Falta uma observação aqui muito importante. Às vezes, a equação, ela tem denominadores. E quando uma equação tem denominadores, nós utilizamos o mesmo processo, porém, nós precisamos igualar os denominadores. Então, por exemplo, eu tenho uma equação que vai ser x sobre 2 menos 1/3 igual a x sobre 4. Como essa equação ela tem denominadores, nós temos que encontrar frações equivalentes. Se você tem dúvidas sobre isso, no canal tem vídeos exclusivamente sobre isso, tá? Frações equivalentes. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, ó. E eu vou escolher um denominador que possa ser útil em todas. Um denominador que tenha um múltiplo comum. Meu denominador vai ser o 12. Já te explico por que o 12. Aqui eu tinha 2 e virou 12. Então, eu multipliquei por 6. Em cima vai ficar 6x. Aqui eu tinha 3. Ficou 12. Então, eu multipliquei por 4. Em cima vai ficar 4 vezes 1, 4. Aqui era 4, ficou 12. Então, eu multipliquei por 3. 3 vezes x, 3x. Assim, eu tenho numeradores e denominadores, formando novas frações. E essas frações são equivalentes às anteriores. Elas representam a mesma porção do todo que a fração anterior. Agora, repare que eu já tenho 12 em todas, então eu não preciso mais dele. Então, vai ficar assim, ó, 6x menos 4 é igual a 3x. Agora, eu resolvo essa equação. Vou fazer passando, mudando de lado, cuidado com o sinal. 6x vai ficar aqui, e mais 3x quando vier para cá, menos 3x. E esse menos 4 que vai para lá, mais 4. 6x menos 3x, 3x, deixa eu arrumar. 3x igual a 4. Como que eu faço para achar o valor de 1x? Divido tudo por 3. Então, x vai ser igual a 4/3. Ok? Então, temos sempre que encontrar frações equivalentes, porque aí o denominador fica igual e eu não preciso mais dele. Tudo bem? Então, agora, nós vamos resolver as questões. Então, porque dificilmente a banca vai cobrar resolução de equação, pura e simplesmente. A banca costuma cobrar problemas. Então, vamos a eles. Uma empresa preparou uma apostila para os seus funcionários como material de apoio, contendo os passos básicos para a produção e distribuição de catálogos dos produtos fabricados pela empresa. Na primeira versão, essa apostila tinha
9 passos por página. Mas para reduzir a quantidade de papel gasto, uma nova versão foi elaborada, onde havia 12 passos por página e 2 páginas a menos. O número de páginas da nova versão era... Veja, no primeiro momento, eram 9 passos por página. Quantas páginas? Eu não sei. Então, eu vou dizer que a quantidade de passos era 9x. 9 passos por página. Se tiver uma página, tem 9 passos. Se tiver 2 páginas, tem 18 passos. Deixa assim. E isso aqui representa todo o conteúdo da apostila. Certo? 9 vezes x. 9 passos por página. Mas, de repente, eles resolveram colocar 12 passos por página. Então, todo o conteúdo foi distribuído em 12 passos por página. O problema é que agora a quantidade de páginas não é mais x. É 2 páginas a menos. X menos 2. E essa expressão também representa todo o conteúdo. Então, eles conseguiram organizar o conteúdo de 2 formas. Mas nas 2 formas foi todo o conteúdo. Ou 9 páginas, ou... 9 páginas não, 9 passos por página ou 12 passos por página. Só que nesse segundo utiliza 2 páginas a menos. Então, eu posso dizer que todo o conteúdo, 9x, é igual a 12 vezes x menos 2. 9x é igual. Aqui tem que aplicar a propriedade distributiva, tá? 12 vezes x e 12 vezes menos 2, menos 24. 9x mais 12x quando vem para cá, menos 12x, igual menos 24. Isso aqui dá menos 3x, igual a menos 24. Aí eu vou dividir tudo por menos 3. Então, cuidado com o sinal. Quando eu divido menos 24 por menos 3, a gente nem costuma escrever assim, hein? Menos com menos, mais 24 por 3, 8. Então, eu descobri que tinha 8 páginas aqui no primeiro caso. E no segundo caso, foram 6 páginas. O número de páginas da nova versão é... A nova versão é x menos 2. Então, 6. Ok? Próxima questão. No início de 2022, menos da metade dos 300 funcionários de uma empresa tinha seguro de vida. Após uma campanha interna, 30% dos funcionários que não tinham seguro de vida contrataram seguro, de maneira que o total de funcionários segurados passou a ser 181. O número de funcionários que contratou um seguro de vida após a campanha foi... Diz que são 300 funcionários. Nesses 300 funcionários, eu tenho alguns que têm seguro e outros que não têm seguro, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou dividir os funcionários dessa empresa em 2 grupos. Um grupo vai ter seguro. É essa turma aqui. E o outro pedaço não tem seguro. Diz que menos da metade dos 300 tinham seguro. Então, se eu disser que aqui eu tenho X pessoas, aqui eu tenho 300 menos... 300 menos X. E no total, isso aqui dá tudo 300 pessoas, né? Após uma campanha interna, 30% dos que não tinham seguro passaram a ter. Então, 30% disso aqui passou a ter seguro. 30% de 300 menos X. Esses caras aqui passaram a ter seguro. Mas junto com eles, esses aqui também tinham seguro, né? Não podemos esquecer deles.
E aí, quantas pessoas que tinham seguro? 181. Então, eu posso escrever o seguinte, que quantidade de pessoas que tinha seguro antes, mais 30% de 300 menos X é igual a 181. Essa é a turma que tem seguro. Olha um denominador 100. Como é que eu faço? Tenho que encontrar frações equivalentes com o denominador 100. Aí aqui é 1 e aqui também é 1. Multipliquei por 100, então fica 100x. Aqui não deu nada, então vai ficar 30 vezes 300 menos x. E aqui, ó, multipliquei por 100. Então, multiplicando por 100, 18 e 100. Agora, eu não preciso mais desse denominador. Então, vai ficar assim, 100x mais. Agora, a propriedade distributiva, 30 vezes 300 menos 30 vezes x igual a 18 e 100. Agora, é só resolver. 100x com menos 30x dá 70x. É igual. 180 não, 18.100 menos 9.000. Então, 70x vai ser igual a 9.100. E aí, só dividir por 70, x é igual a 130. O que significa 130? Vou subir um pouquinho aqui para a gente ver. A quantidade de pessoas que tinha seguro antes. E o que é que o enunciado pede? O número de funcionários que contratou seguro após a campanha. E quem contratou seguro depois está aqui, ó. É essa turma aqui. 30% de 300 menos x. Então, eu vou fazer aqui do lado. 30% de quê? De 300 menos x. Então, é 30% de 300 menos 130. Então, 30% de 170. Agora, veja só como é que eu vou fazer essa conta. Eu vou pegar 170 e vou dividir por 10. Vai ficar 17. E eu divido o denominador 100 por 10. Agora, eu divido 30 por 10, fica 3. E divido 10 por 10, fica 1. Então, eu divido por 10, numerador e denominador. E daí ficou 3 vezes 17. 3 vezes 17, 51. Resposta, 51.